Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Jamile, tudo bem? Boa noite. Que bom, todos os dias eu vejo você aqui, Jamile, muito bem. Eu fico muito feliz em saber que as pessoas buscam conhecimento, buscam se melhorar a cada dia, é muito bom isso. Vamos aguardar o pessoal chegar, teve alguns que me passaram aqui dizendo que vai atrasar, vamos aguardar um pouco. Coloquei um fundo musical aqui muito gostoso. Boa noite, Elaine. Hoje vamos ter um tema muito legal, tá? Inclusive a nossa, a Elaine que vai falar com a gente hoje tá aí já está ao vivo, boa noite. Teve pessoas que me perguntaram, Elaine, ela é aquela que teve aí naquele dia? Nossa, gostei tanto. Eu falei, ela mesmo. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. E assim, tem pessoas que gostaram muito da sua última live, se identificaram muito, gostou muito do seu tema, da forma de conduzir, essa questão de você tem uma forma de falar assim que traz muito para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, e isso é muito bacana. As pessoas gostam muito e me cobram, tá? Pra trazer, que gostou muito de você. E eu também adoro te ouvir, você sabe. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. É muito legal, né? Vamos aguardar aí um pouquinho mais, uns 5 minutinhos, uns 2 minutinhos, para a gente começar a conversar. Essa semana, em homenagem mesmo ao mês da mulher, nós aqui da Selfie, resolvemos fazer um circuito de live. E aí, não vamos fazer uma live, vamos convidar outras pessoas e outros profissionais, outros especialistas para estar falando também, trazendo algum tema. E aí a gente dividiu aí 4 dias de live. Amanhã a primeira foi comigo, falando sobre empoderamento e autocuidado. Ontem a gente ouviu a Eliana Comério, né, falando sobre como criar a melhor versão. E hoje nós vamos ter aí a Elaine Viana falando pra gente, mulher fala demais? Será que nós falamos demais? Sempre tem alguém que os homens, por exemplo, né, quem é casada principalmente, ouve muito isso. Pô, você fala muito, você não me deixa falar, espera. Às vezes o meu esposo me fala, pô, mas deixa eu falar. Eu esperei você falar, agora deixa eu falar. Então, assim, hoje a gente vai saber aí se realmente, será que a gente fala demais, né? Será que a mulher fala demais? E amanhã a gente vai fechar com a Yasmin. Yasmin, ela é especialista em meditação, em psicologia positiva e também é uma pessoa bem bacana que vocês vão gostar muito, tá? De ouvir e tal. Elaine, vamos começar então? Gente, primeiro eu vou chamar a Elaine aqui e aí eu apresento ela para vocês, ok? Deixa aqui, eu tô chamando ela. Eu não tô conseguindo chamar. Não sei porquê. Elaine, eu não tô conseguindo. Você sabe me dizer por que eu não tô conseguindo? Você tá me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo, gente? Eu não tô conseguindo chamar a Elaine.
Agora, deixa eu ver aí se ela entra. Oi. Ah, ok. Obrigada, Ana. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Eu chamei a Elaine, não sei o que aconteceu. Deixa eu chamar ela novamente. Olá, boa noite. Sejam bem-vindas. Rafaela. Deu convite explorado? Por quê? Calma aí, gente. Segura aí que eu estou tentando chamar a Elaine aqui. E aí? Expirado? Deve atualizar o aplicativo para participar. Falou que você tem que atualizar o aplicativo. Como é que a gente pode resolver isso, gente? Eu não entendi muito. Não sei se a minha versão ela tá mais atualizada. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema voltado para mulheres. Mulher fala demais. É muito importante os homens estarem aqui também, porque tá, ok, Elane, você pode sair e entrar de novo. Porque eu falo que às vezes o meu esposo ele fala, né? Ah, nossa, mas agora espera aí, é, deixa eu falar, porque você já falou, eu ouvi. Então, assim, será que realmente a mulher fala demais? E aí eu convidei a Elaine Viana. Ela é especialista em comunicação não violenta, ela é coach, e ela vai falar um pouco sobre a gente. Cláudia está falando aqui que está ansiosa, né, Cláudia? Pois é, Elaine é ótima e tem uma linguagem bem clara, assim. Eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo chamar a Elaine, gente. Vamos ver se ela entra novamente. Aguarde um pouquinho. Eu sei que alguns. Olá, agora foi. Boa noite. Tá me ouvindo? Não tá ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô entrando. Agora tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Agora você saiu novamente, Elaine. Eu vou lhe chamar novamente. Boa noite. Gente, a gente está com um probleminha aqui em chamar a Elaine, mas aguarda e aguenta aí que vocês vão amar esse tema. E é um tema que assim, envolve todas as áreas da nossa vida. Na família. Olá, Elaine, boa noite. Tá caindo. É um tema, como eu falei, que envolve todas as áreas da nossa vida. Nós, mulheres, às vezes nós temos o hábito de achar que nós somos dono da verdade, que nós temos que falar, que agora a pessoa tem que ouvir, e às vezes a gente acaba não dando espaço para o outro. E Elaine, ela é especialista em comunicação não violenta e vai estar falando com a gente aqui sobre esse tema. Será que realmente nós falamos demais? Olá, boa noite. Acho que agora deu. Ai, que bom. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? E você, Ioná? Tudo bom. Já comecei falando um pouquinho aqui. Tem pessoas, como eu lhe falei, que está ansiosa. A Cláudia colocou aqui que está ansiosa para te ouvir. Da nossa último bate-papo aqui, as pessoas gostaram muito. Tem pessoas assim que me encontram, falam: nossa, a última live foi muito boa e tal. E aí, quando nós da Selfie resolvemos fazer esse circuito, eu falei: vamos chamar a Elaine.
né? Para falar de mulher não tem, né? Vamos lá, né? Não tem outra pessoa assim para falar sobre comunicação. E aí, me conta, tá? A dúvida que tá todo mundo aí querendo saber. Mulher realmente fala demais? Então, essa é uma provocação. Eu quero que as mulheres me digam aí o que elas acham disso, entendeu? Porque tem muita crença, né, em torno dessa questão de como a mulher se comunica. E eu trouxe algumas só para começar a provocação. E aí eu quero que as pessoas que estão assistindo já vão dizendo se já ouviram isso, se concordam, se acha que não. Vamos levantar essa polêmica. Ó, eu trouxe aqui umas crenças que eu colhi, né, por aí. Mulher fala demais. Mulher é tudo fofoqueira. Mulher gosta de fofoca. Mulher, mulher é muito prolixa, dá muita volta para falar o que ela quer, não tem objetividade, não é assertiva. E mulher só fala besteira. Lá na minha terra a gente fala que é batatada, né? Mulher só fala batatada. Quer dizer, coisa que não tem nada a ver e tudo mais. Tinha até um quadro no Chico Anísio, depois virou no Zorra Total, que era uma personagem chamada Ofélia, não sei se você lembra. Aham. Né? Cala a Que tinha o boca. marido Fernandinho dela e ela falava, eles recebiam convidados, ela falava um monte de bobagem, falava um monte Aliás, ofendia até, né, os convidados muitas vezes e tal, e ela dizia, eu só falo quando eu tenho certeza. Uhum. É mesmo. E no fim, ela acabava sendo agredida também, né, pelo convidado, porque perdia a paciência, Uhum. obviamente, e aí o Fernandinho saía na defesa dela. Mas é um pouco isso que acontece, né? Às vezes, se a gente se comunica de uma forma que a gente não está observando bem, que a gente não está muito consciente do que a gente está falando, se está realmente conectado com a gente e como isso pode impactar no outro, provavelmente nós vamos colher respostas meio ingratas aí, né? Coisas que a gente não está muito afim de ouvir. Mas eu queria que as mulheres falassem aí se acham que é isso mesmo, se escutam isso, se percebem em alguma dessas situações, né? Ou falando demais, ou sendo prolixa e tal, que a gente vai desenvolvendo aqui. Tem várias pessoas que eu vi aqui, conhecidas, a minha filha está aqui, a Ana, Ah, Ana é sua né? filha? Vi aqui. Isso. E várias pessoas aí que me acompanham, a Michelle está aqui, eu vi, a Thelminha, a Pri, eu quero dar um beijo para todo mundo que me acompanha e que está aqui. Gratidão pela presença de vocês aqui, fico muito feliz. Ah. Ah, essa girafa. É a Mafalda, ó, ela tá aqui, ela Ah, me acompanha. Agora tem um gatinho, ó, que acompanha ela também, ó. Esse ai, gatinho ainda não tem nome, nós estamos escolhendo um nome para ele ainda. Se tiver sugestão, pode dar. muito legal. Beijo, Thelminha. Mas vamos lá. Né, pensando nesse tema, né, Yuna, sobre se mulher fala demais, se mulher é prolixa, se mulher não consegue ser objetiva, não consegue ser assertiva, eu trouxe algumas questões que eu acho que a gente precisa considerar, né? Aí, ó, já tem uma ideia de nome pro gato, Maurício. Gostei, Maurício. Vamos lá. Tem umas questões que eu acho interessantes da gente considerar. Por exemplo, as mulheres brasileiras, elas só receberam autorização, olha isso, autorização para estudar em 1827. E ainda só o fundamental. Elas só podiam estudar o fundamental. Outra coisa, elas só ganharam o direito de fazer faculdade a partir de 1879. Isso tem só 142 anos, Leonardo. Só. Então, antes disso, as mulheres não estudavam, elas eram proibidas de estudar, elas não podiam, não tinham acesso ao estudo. O Brasil tem 521 anos, né? Está fazendo, em breve, 521 anos. 142 anos em que as mulheres estudam é muito pouco, É, olha o né? tempo. É muito pouco. Então, assim, não admira que a mulher, às vezes,
ainda tenha alguma dificuldade em se comunicar, né? Porque ela não estudou. Então, culturalmente, nós mulheres aprendemos muito a servir caladinhas e agradecidas, porque algum homem, seja marido, seja pai, algum homem cuidava das coisas para nós, né? Iam trabalhar para poder sustentar a família, enquanto a gente cuidava desse homem, da casa dele e da prole dele, né? Então, não me admira e assim, se quer saber, né? Eu penso que é até legítimo que talvez as mulheres, na hora que tivessem oportunidade de se expressar entre elas, principalmente, metia a lenha mesmo, entendeu? E ali Era o descontar, momento, né? Uhum. porque enquanto estava na frente deles, elas precisavam ficar caladinhas e aceitar tudo, porque imagina uma mulher que não tivesse um homem para sustentar ela. Se ela não podia estudar, como ela ia se sustentar? Uhum. Né? Então era uma coisa muito complicada. E isso eu imagino, né, que nós mulheres naquela época sustentássemos aí uma certa amargura por essa situação oprimida, até E, meio escravizada mesmo, né? e acabava passando também para as filhas, né? Eu lembro Sim, que me contam, porque assim eu não me lembro, que a minha mãe, quando ela ganhava, né, o bebê, porque teve uma época que ainda não tinha ultrassom, né, não sabia o sexo. Quando ela via que era mulher, ela ficava triste. Ela dizia que ela não queria. E não é tá pelo vendo? fato de. É porque ela dizia, parece que ela dizia assim: sofre muito. Vai sofrer. Mulher sofre muito, né? Então ela tinha essa dor aí, né? É, Imagina. é, Era justamente por isso, né? exatamente. E aí o que que acontece, né? Sem contar a violência que essas mulheres sofriam caladinhas, né, Ioná? Então, assim, normal que elas tivessem uma certa revolta e que quando elas se juntassem e tivessem oportunidade, falasse numa forma de reclamação, de acusação, né? Às vezes até de fofoca mesmo, né? Acho que a Cláudia está falando aí, né? Que durante muitos anos as mulheres foram submissas. Sim, e tem muitas que são ainda, né? É, Muitas não é. conseguiram se libertar disso Uhum. ainda, né? Mas aí o que acontece? Acontece que, como a gente ainda hoje tem mulheres que sofrem aí algum nível de repressão, né? Mesmo mulheres estudadas, né? Mulheres que já estudaram, que já fizeram graduação, que já fizeram mais de uma graduação, que já fizeram pós-graduação, quer dizer, elas hoje são letradas para poder falar. Antigamente, talvez elas não tinham nem vocabulário, né? Não tinham nem segurança, né? Às vezes nem assunto, né? Para poder falar, porque os assuntos eram os caseiros, que era aquilo que ela vivia. Uhum. Né? E isso não interessava, por exemplo, numa conversa de homens e tal. Mas aí o que acontece? Mesmo hoje, com essas mulheres que já estudam, né, que já conquistam o seu espaço no mercado de trabalho, elas ainda, às vezes, ficam inseguras na hora de se expressar, na hora de dizer o que elas querem, porque elas ainda vão para aquele lugar, né, de que talvez eu não tenha tanto direito assim de me expressar tão livremente como eles, né? Porque eles, caramba, eles já estudam há quanto tempo, eles já estão nessa vida há quanto tempo, nós chegamos agora, né? Então tem um certo receio e eu já atendi vários casos, e eu acho que você já falou sobre isso também, de casos de síndrome de impostora, que vem muito dessa cultura, Uhum. né? Vem muito dessa cultura de achar que talvez não tenha tanto direito assim. Então, talvez eu nem sou tão boa assim, né? E acaba voltando para aquele lugar meio submisso, assim. E muitas ainda se submetem a esses homens dominadores que ainda estão aí também, né? E são essas as consideradas as Amélias, né? As Uhum. mulheres de verdade, que, pelo Verdade. amor de Deus, acho que... Ai, dá até um arrepio. Eu gosto muito do samba, gosto muito do cara que fez o samba, mas não desce mais, né? Essa coisa de sofrer calada, só essas mulheres sabem, e Deus,
né, o custo, o preço que elas pagam por viver assim, né? E sabe o que que acontece, Ana? Outras mulheres, né, que não se submetem tanto e resolvem se expressar em algum momento, muitas vezes, por conta de toda essa cultura também, elas acabam fazendo isso numa forma de lamúria, de lamentação, sabe? Quase como uma reivindicação desse lugar. Poxa, mas eu já sofri tanto, eu faço tanto por você, pela casa, pela família, eu faço tanto pelo mundo e ninguém me reconhece como uma pessoa de valores e fica esperando que venha esse reconhecimento. Só que não vem, né? E aí, quando ela faz uma reivindicação desse lugar, né, de que talvez ela tivesse um direito adquirido aí, quase já uma questão judicial, né? O que que acontece do outro lado? A pessoa vai para a resistência, Uhum. né? Não, como assim? Eu nunca te agredi, eu nunca fiz nada contra você, você está reivindicando o quê? Né? E aí a gente não tem espaço. A gente não, na verdade, a gente não ocupa o nosso espaço quando a gente faz isso. A gente se coloca naquele lugar de coitada, de vítima, né? E já fomos vitimizadas mesmo, não é que esse lugar é ilegítimo, não. Só que quando a gente se coloca nesse lugar, a gente não conquista o nosso espaço. Então o outro começa a resistir achando que está sendo criticado, né? Achando que está sendo acusado de tudo isso que essa mulher está trazendo, que às vezes é lá de trás, nem é dela, na verdade, é da cultura. Né? E ele resiste, então não quero atender, porque eu tô criticado aqui, eu sou o malvado da história, e aí cria um bloqueio. Né? A coisa não avança, e ainda chama a mulher de mimizenta. Você é E, muito mimizenta. e aí, às vezes, a mulher pega isso como verdade, né? E aí ela só vai se calando mais ainda, né? Isso, acaba reforçando esse ciclo. E Exatamente. aí o que que acontece? Eu acredito que também para o homem que teve também a sua questão histórica lá, de que é o provedor, de que ele que tem que falar mais alto, que, né? Essa dominância, né, no relacionamento, ele por também ter essa educação, vamos colocar assim, ele acaba complicando mais o relacionamento, né? Porque assim a gente sabe que hoje as mulheres é quem mais busca conhecimento. As mulheres é que está mais em busca do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. O homem ele é mais difícil dele procurar, né? Então, quer dizer, aí a gente ainda bem, né? Eu falo que para a gente é bom, que quando a gente começa a realmente aprender a falar de forma assertiva, aí a gente sai daquela cadeira de submissão e a gente realmente toma o nosso lugar, né? Isso, exatamente. Isso é que é o legal. É por isso que eu falo que é muito bom a gente se conhecer. O autoconhecimento né, é a grande porta para que a gente tenha realmente uma vida mais leve. Sim. Porque a gente consegue ser mais assertiva e com isso ser mais leve, né? Ter uma vida mais tranquila. Ele vai até querer dominar, né? Mas a gente pode muito bem. E aí, quando vier aquela, né? Eu falo que eu já fui muito assim, né? Aquela Ioná antiga, ela era arrogante, colocava, gritava, né? E aí o que que acontece? Quando a gente começa a ser mais assertiva, por mais que venha com aquela se colocando como a vítima e nós estamos realmente totalmente errada, né, da situação, a gente consegue contornar. Para um pouco, espera e depois volta lá e continua a conversa, né? Exato, se recupera, se conecta com você de novo, né? Porque Uhum. assim, numa conversa difícil, é natural que a gente se desconecte um pouco, que a gente vá para um lugar ou de vítima, ou que às vezes a gente se torne agressivo também, né? Porque a gente vai tentar se defender.
e vai buscar uma agressão. Então a gente vai para o outro extremo e nenhum dos dois é efetivo num diálogo, né? Vai levar para o conflito, vai levar para o embate, vai levar para a briga de quem está certo, quem está errado, né? E aí a gente não tem avanço, não tem fluidez na relação, não tem fluidez no diálogo, né? Então, assim, não acho que a vidinha da mulher tá fácil mesmo, não, né? A gente ainda está aprendendo a ocupar esse espaço, né? E assim, quando a gente realmente se empodera disso, que é como você falou, de acordo com o nosso autoconhecimento, né? À medida que a gente vai se conectando com essa nossa essência, com o que realmente a gente está sentindo, com o que a gente está precisando, entendendo que isso é legítimo, nosso, a gente ocupa esse espaço sem precisar agredir e sem precisar reivindicar esse espaço como um lugar de direito, como se o outro ainda tivesse que dar autorização para a gente ocupar, né? Como se o outro ainda tivesse que ceder para a gente ocupar. Porque na relação tem espaço para ambas as partes, né? E se cada um ocupar o seu espaço, não precisa tomar o do outro, não ameaça. Então, quando a gente entende que nossas necessidades, que a nossa posição é legítima, o outro também entende. Então, eu não preciso nem agredir, nem reivindicar como um direito, né? O outro, quando a gente muda, o outro muda, né? Exatamente. Porque, assim, a partir do momento que nós vamos aprendendo a conduzir de forma assertiva, né, Laine? O outro, ele nota isso, né? Ele Sim. nota que não houve um desequilíbrio. É igual você falou, às vezes a gente pode até sair, né? Desconectar aí, ter uma... Mas depois a gente volta e aí ele vai entendendo e aprendendo a falar também, né? Sim. A trazer a questão de forma... E isso não é só na relação, no trabalho também acontece isso. Sim, Né? sim. Porque, principalmente, quando a gente tem um cargo de gestão, ou qualquer outro cargo, inclusive, que nós vamos nos posicionar, há um certo, vamos colocar, é como se fosse preconceito, né? Uhum. E porque é cultural, né? As mulheres têm pouco tempo também que estão ocupando cargos de liderança e tudo mais. Mas, assim, que bom que isso está avançando, né? Então, assim, hoje nós temos realmente mulheres ocupando esse espaço, né? Nas empresas, nas organizações, nas instituições de pesquisa, de ensino. Então, nós temos mulheres aí falando com propriedade de coisas que até pouco tempo eram exclusividade masculina. Né? Todos os dias eu entro no LinkedIn e vejo com muita alegria notícias assim de mulheres ocupando cargos de liderança em operações logísticas, em operações industriais, sabe? Coisas que antes eram coisas de homem, porque tinha que ser forte, porque tinha... Uhum. E já se viu que isso não é um impedimento, entendeu? Por mais que talvez a mulher não tenha a mesma constituição física do homem, ela tem outras potências, né? Que também são importantes no desenrolar, no desenvolver das atividades. Agora, é uma coisa interessante, eu queria trazer aqui, né, Iona, uma coisa que eu tenho visto, assim, que é engraçado, mas é verdadeiro, e eu não quero falar isso em tom de deboche, nem para zoar, né, os homens que fazem isso não, tá? Porque eu entendo que ainda tem uma questão cultural. A Cláudia está dizendo que temos mulheres portuárias hoje, né? Ó, que graças a Deus, né? E a nossa luta aí por estar realmente conquistando esses espaços. Mas tem, com todo esse espaço que a mulher já está conquistando, né? E mulheres que estão aí mostrando as suas capacidades, né? Escrevendo livros, ensinando várias disciplinas, trazendo pesquisas. Então, nós temos aí essas mulheres que conseguiram aí destrinchar o genoma da Covid, né? E muitas outras, né? Que estão realmente
se colocando com autoridade, uma autoridade de direito, né? De suas conquistas, de seus estudos, de seus trabalhos. E muitas vezes, quando essas mulheres que são, desculpa a palavra, fodas, né? Aí no que fazem, que têm propriedade para falar do que elas fazem, ainda encontram homens que interrompem elas para explicar o que elas estão falando. Aí tem dois termos, assim, que o pessoal está usando como meme aí, né? Que é o mansplaining e o mansplaining. Que é exatamente quando o homem interrompe a fala da mulher para tentar explicar aquilo que ela está falando, aquilo que ela já está dizendo. Exatamente. Como se ela não fosse capaz de fazer isso, né? Teve até um vídeo que viralizou aí de um caso de uma mulher que estava dando uma palestra e o cara interrompe e começa a falar de um livro que fala sobre aquele mesmo assunto, e o livro foi escrito pela própria mulher que estava palestrando. Nossa! Ela, então, sou eu a autora. Exatamente. Então, assim, a Ana está confirmando aqui, eu acho que foi até ela que me passou esse caso na época. Mas, assim, é uma coisa que, sabe, não estou aqui para ficar zoando esses caras também, não. Tem uns até que às vezes merecem um pouco de zoação mesmo. Mas eu acho que isso tem uma questão dessa cultura mesmo, né? De os homens ainda não se acostumaram, talvez, vergonha alheia. É uma vergonha. Quem ficou constrangido foi ele, né, Cris? Mas, assim, que tem a ver com essa cultura de que a mulher começou a saber do que fala, digamos assim, há pouco tempo. Há 142 anos é que ela está nas faculdades, né, aqui no Brasil. Então, os homens ainda acham que elas não sabem, que eles precisam falar por elas, entendeu? Que eles ainda têm que ajudar elas a se explicar, sabe? E ficam agindo dessa maneira constrangedora, né? Mas eu acho que tem todo um trabalho que nós, mulheres e os homens, precisam realmente fazer no sentido de desconstruir toda essa cultura ainda e entender que essas mulheres estão aí, né? Todas nós que estamos aqui, estamos em busca da nossa independência há muito tempo e do nosso lugar, né? Nesse mercado de trabalho, nesse mercado de ensino, né? E que nós temos muito para contribuir e que, somando os esforços, a gente pode ir muito mais longe, né? Ninguém está aqui para querer ocupar o espaço do outro, eu acho. É uma questão da gente conviver, da gente estar aqui junto e fazendo a coisa funcionar, né, em conjunto, porque cada um tem o que contribuir, com o que contribuir, né? Não precisa tomar o espaço do outro. É ocupar o nosso espaço, né? É isso aí. Agora é interessante, é importante a gente ter consciência que tudo é uma questão cultural. Que assim como nós, né, ficamos aí quase 300 anos sem ter oportunidade, mais de 300, né? Porque tem 521 vai fazer, né, de Brasil, então. Isso. E eles também foram criados, né, de que nós deveríamos ficar caladas e eles falarem. E com o tempo, o que mudou? A mulher foi trabalhar para também ajudar, mas ela tinha que continuar sendo aquela, em termos de falar e se expressar, continuar sendo aquela submissa, né? E hoje a gente vê muito isso. E aí, o que eu, assim, tento muito pegar como... até para viver uma vida mais tranquila, e a gente sabe, não existe certo e errado, né? Eles também tiveram essa educação. O que nós temos que aprender e ter consciência é de que quando nós melhoramos, né, o outro melhora. Por quê? Porque nós vamos ter condições de ter um alinhamento mais assertivo, né? De ter um convívio mais assertivo, e eles vão notando que realmente, né? Agora, lógico que não são todos, a gente sabe disso, né? Mas então... aqueles que estão dispostos realmente a conviver com a gente, né? Porque eu falo, por exemplo, em relação ao trabalho, né? Falando um pouco da vida profissional, eu encontrei muito isso na minha vida profissional, sabe? Sim, imagina. Aquele homem que em reunião, ele repetia a minha fala, e aí sim a diretoria aceitava,
entende? E aí outras pessoas falam, pô, não, mas ele falou que você... mas tudo bem. Ainda bem que foi aceito, vamos dar seguimento, entendeu? Mas, assim, se eu pegasse aquilo de uma forma... entende? Mas eu pegava como? A ideia foi minha e a empresa aceitou. Foi através da boca de outro? Ok. Mas por quê? Porque a diretoria também é machista, sabe? Ainda tinha aquela coisa de que, né? E também, talvez, Eliana, eu levava em consideração também, e depois eu fui notando que realmente a minha fala era mais aceita, a minha forma de expressar, a minha forma de falar, você entende? E aí, quando eu notei isso, que foi através do meu trabalho de autodesenvolvimento, eu comecei a ser mais assertiva e eles, não, peraí, a ideia da Ioná, entende? E aí já ia. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Sim, que às vezes com certeza. às vezes as coisas não acontecem pela forma que a gente coloca, né? Não é o que a gente fala, mas a forma que a gente fala, né? Isso, e pegando o gancho do que você falou aí sobre assertividade, essa é uma questão que é uma das crenças de que a mulher não tem assertividade. Opa, quase que eu derrubo o negócio aqui. Mas o que acontece? A assertividade, ela é o equilíbrio entre a passividade e a agressividade, né? É o ponto de equilíbrio aqui no meio, certo? E a mulher, ela acostumou durante muito tempo a ser passiva e ser vista como passiva, né? Então, ela ficou nesse espaço e ainda fica muitas vezes, ainda se coloca nesse espaço. E aí, muitas vezes, quando ela já não aguenta mais, ou quando chega uma situação em que ela precisa se colocar, ela vai para o outro extremo e vai para a agressividade. Assim Né? Então, assim, muitas mulheres, inclusive, se masculinizaram, assim, no sentido de tomar atitudes machistas, inclusive, né? De até descolocar outras mulheres, entendeu? De assumir uma posição de outro extremo. E aí, muitas vezes, realmente fica sem esse equilíbrio. Por quê? Um ponto fundamental é que a mulher não está conectada com ela, né? Em nenhum dos dois extremos. Ela não está de plena posse dos seus poderes pessoais, né? Do seu poder de pensar, do seu poder de sentir, do seu poder de falar e de agir como ela mesma, sem precisar ser um homem, sem precisar ser outra pessoa. Vai Né? muito na impulsividade, né? Exatamente. E aí esse caminho é um caminho necessário para que a gente realmente consiga se colocar de uma forma assertiva, né? Colocando exatamente o que é importante dizer e para quem é importante dizer, para a gente sair da tal da fofoca, né? Porque muitas vezes quando a gente não se coloca, quando a gente não tem essa condição, esse domínio de nós mesmos para ocupar o nosso espaço na relação, seja ela pessoal, seja ela de trabalho, a gente muitas vezes vai para aquele lugar passivo, né? A gente muitas vezes se coloca na passividade e aceita. Só que dentro de nós isso não faz sentido, isso vai contra a nossa essência. E aí o que a gente faz? Sai daquela reunião ou daquela conversa e fala mal com o outro. Nossa, mas você viu aquela pessoa na reunião, como é que falou? Não deixou eu conversar, não deixou eu explicar meu ponto de vista, não deixou, ela só quer saber de explicar, de trazer geralmente um homem, né? Só quer saber de trazer o projeto dele e não deixa a gente falar e vai de novo para a posição de vítima e vai falar com outras pessoas. Aí acontece o que os outros chamam de fofoca. Né? E isso não é assertividade, porque ela não está falando com quem precisava falar. Né? E nem o que precisava falar. Por quê? Quando a gente tem algo para dizer, né, é porque tem algo que a gente precisa colocar. Se eu estou falando mal do cara que não me deixou falar, eu não estou falando do que eu preciso dizer. Eu estou me ocupando em externalizar a minha indignação, a minha raiva,
né? O meu papel de vítima, né? Porque o cara não deixou eu falar. E aquilo que eu realmente precisava falar, que era o mais importante, eu não falo. Então eu vou para um lugar de que eu não sou realmente assertiva, entendeu? Quando eu ajo assim. Eu uso muito um método e eu passo muito nos meus treinamentos, que é focar no objetivo. Qual é o meu objetivo, né? E aí, qualquer momento que vai sair assim para o extremo, é a questão de você se conectar, né? Isso. Aí eu me reconecto. Não, o meu objetivo, peraí, eu tenho que encontrar uma forma de conseguir o meu objetivo. Uhum. Aí a gente consegue ter uma condução assertiva. Agora, e aí é uma dica que eu dou aí para todas, é sempre anotar, né? Às vezes você fica com o seu objetivo aqui, mas anota que você vai ter mais precisão de qual é mesmo o meu objetivo, qual é o meu objetivo, em chamar aquela pessoa e conversar, e naquela reunião colocar o que eu tenho que colocar, qual é o meu objetivo, entende? O objetivo maior é que ele entenda que é importante para mim isso, isso e isso, que está ferindo os meus valores, eu continuar nessa situação. Por exemplo, um relacionamento. E aí a gente aprende a falar de uma forma que o outro vai entender, né? E nós não estamos falando do outro, dele, né? Nós não estamos ali para falar dele, mas da situação em si, né? Porque às vezes, dependendo de como a gente coloca, fica parecendo muito que a gente está falando da pessoa. E eu já fui várias vezes apontada assim, sabe? Pô, mas aí depois que eu começava a analisar, eu falava, não, mas não é nada contra você. É da situação em si. A gente precisa resolver a situação. Qual é a melhor forma para você? Aí, eu não entendi que era assim, entendeu? Porque nós fomos mais treinadas, Iona, todos nós, e aí é homens, mulheres, todos nós, a acusar o outro, a ver o que o outro está fazendo de errado, a ver o que ele está fazendo que está incomodando, que não está adequado, do que a nos conectar com o que realmente precisamos. Então a gente sai do nosso objetivo, é exatamente isso que você falou, a gente desconecta do que a gente realmente tem de importante para fazer ou para falar ali, e se conecta em acusar aquela pessoa, em criticar aquela pessoa, em reclamar, sabe? E quando a gente faz isso, o outro se fecha. Não vai ter compreensão. Ele não vai querer te ouvir mais. Então, acabou. A comunicação está rompida ali. Entendeu? Para que a gente volte a se comunicar, a gente precisa se reconectar com a nossa intenção, com aquilo que realmente é importante. Por quê? Inclusive, quando a gente faz isso, a nossa mente criativa busca outras estratégias. Poxa, daquela forma que eu falei não funcionou. Talvez tenha um outro jeito melhor de fazer isso, né? Talvez eu possa combinar uma outra conversa num outro dia. Às vezes é o dia da pessoa que não tá bom, às vezes é o meu dia que não tá bom, né? Então, assim, sempre voltar para esse objetivo é muito importante. O Marshall Rosenberg, né, o criador da CNV, ele fala que tudo que a gente diz é porque a gente é um por favor ou um obrigada. Tudo que a gente se comunica ou é um por favor ou é um obrigado. Ou seja, ou a gente está fazendo um pedido, ou a gente está precisando de algo, ou a gente está reconhecendo algo que foi feito que nos atendeu. Quantas vezes, agora uma pergunta para todos aqui, né? Quantas vezes você vai para uma conversa consciente de que você está indo fazer um pedido ou agradecer alguma coisa? Na verdade, a gente anda tão no automático, né? Que poucas vezes. Né? É por isso que você fala de direção, né? Da gente saber a direção, e eu uso a questão do objetivo. Porque aí a gente começa a ser bússola, né? Porque a gente a gente vai muito no automático, relógio, então poucas vezes a gente tem consciência, peraí, agora eu vou entrar naquela conversa porque eu quero pedir. Agora não acontece. E né? o que eu quero pedir, né? Exatamente. O que exatamente eu quero pedir. Então a gente sai falando, sem saber. Sem nem ter consciência do que é que a gente está pedindo, entendeu? Aí às vezes a gente escuta o outro falar assim, mas você está querendo o quê?
Meu esposo, Às vezes ele fala, tá, mas não é isso que eu entendi. Mas é exatamente isso que você falou. É porque a gente não cria conexão, né? A Não, Luciana não. falou uma coisa importante aí, de respirar. Uhum. Né? Fazer algumas pausas para a gente respirar e voltar a nos conectar com essa intenção, com esse objetivo, com o que a gente está buscando ali, para que a gente realmente tenha fluência e tenha assertividade na fala. Senão a gente vai descambar de novo. E aí acaba ganhando esses apelidos mesmo, de prolixa, né? E tudo mais. É. E tem homem que parte para o lado, e a gente sabe que tem homens que falam que. E a gente ouve muito assim, reportagem, né? Ah, ela é louca, né? Ela fala umas coisas que não tem nada a ver, né? Ganha E esse a gente, apelido também, de louca. né? E na verdade é falta de conhecimento de si próprio. É. É por isso que é importante, e eu tiro como exemplo eu tenho um perfil que é muito de liderança, um perfil extremamente executor, entendeu? Dominante. Então, assim, perfil é diferente de habilidade, né? É. Eu tenho esse perfil, mas para desenvolver a habilidade, eu vim desenvolver bem mais tarde. Então, assim, eu sempre falo, na minha primeira live, eu falei o quanto eu sofri até ter, sabe, conhecer e entender que era preciso passar por esse autoconhecimento. Que dói, lógico, a gente ter consciência de que eu estou errando, dói. Muitas pessoas, eu tenho uma amiga que eu indiquei PNL para ela e tal. Ela foi na primeira aula, na segunda, na terceira ela me ligou falando que ela não estava dormindo. E na quarta ela foi e falou, Ana, não vou mais, abandonou o curso. Mexe com a gente. A gente ter consciência de que realmente essa sou eu, ela está falando de mim. Peraí, eu tenho que entender, porque para mim melhorar, dói, né? Ai, Quantas Ana. vezes eu passei por esse processo e eu falava assim, caramba, ela tá falando para mim, é de mim que ela tá falando. Era eu. E entender que é necessário. Para que eu tenha uma vida mais feliz, é necessário, né? E que não há Eu quero dar uma custo em libertada. investir. Hã? Pode terminar. Não, termina aí. Termina. E que assim não é custo, né? É investimento. Porque não há nada melhor por experiência própria do que você ter o autoconhecimento, se desenvolver e aí sim conseguir, entendeu? O que você quer realmente, né? O seu verdadeiro objetivo. Primeiro, entender que existe um objetivo, né? Ter Isso. consciência, qual é o meu objetivo. E aí as coisas fluem com muito mais naturalidade, né? Sim, sem dúvida. E você falou aí dessa dor, né? Muitas vezes dessa consciência que a gente toma. E quando a gente fala assim, né, de refletir qual é o seu objetivo, sua intenção quando você vai para uma conversa e retomar essa intenção durante a conversa, se reconectar com ela com frequência, quantas vezes, vou fazer uma abertura aqui que eu espero que liberte algumas mulheres aí que talvez ainda passem por isso também, mas quantas vezes eu me peguei, né, buscando me reconectar com essa intenção e compreendendo que a minha verdadeira intenção ali era um tipo de manipulação. Uhum. Oh, meu! E, e aí olhar para isso às vezes não é gostosinho, não, né? Perceber, caraca, eu sou uma pessoa manipuladora. Como eu posso? E aí a gente precisa entender que nós somos seres humanos, que nós, né, estamos em construção. E olhar para isso faz parte desse processo de caminhada, na direção da gente se tornar cada vez mais consciente para que a gente faça escolhas melhores. Né? Porque em alguns momentos a gente vai entrar em contato com isso e vai falar, não, peraí, para a conversa, porque eu acho que eu vou precisar de um tempo para voltar e Sim. refletir. Seja honesta, né? Você não precisa nem dizer para a pessoa, não, né? Dependendo da pessoa, é melhor até não dizer mesmo, né? Porque ela não vai compreender. Olha, eu acabei de descobrir que eu tô querendo te manipular. Não fala isso não, tá? Mas se reconecta com você mesmo e para um pouco, vai lá pensar sobre isso. Opa, peraí.
Qual é aqui essa carência, talvez, que me levou a essa postura de usar, às vezes, até as ferramentas da comunicação não violenta, né? De usar as minhas habilidades, as minhas competências de comunicação para manipular uma outra pessoa. É isso mesmo que eu estou querendo, né? E aí fazer a nossa reflexão, fazer um trabalho de autoempatia, porque com certeza tem alguma coisa que precisa ser cuidada aí, né? Para depois sim a gente conseguir voltar inteira para aquela conversa e se posicionar de uma forma mais verdadeira, mais assertiva e consciente de que é importante considerar o valor de todos nessa relação como igual. Não tem essa de eu sou mais importante do que o outro é mais importante que eu. Dentro de um diálogo, nós temos a mesma importância. Então, o bem-estar de todos é importante aqui, o respeito, a consideração é importante de todos os lados. Não é só o que eu quero. Né? Eu preciso cuidar do outro também, dessa relação com o outro. E entender que quando a gente muda, realmente reflete no outro, né? Eu tive experiências de que eu perdia realmente aquela conexão e depois eu chamava para conversar numa boa e realmente o outro, ele ficava numa boa, né? Porque a gente cria a conexão. E assim, é importante. A gente tem aí 8 minutinhos, tá? Nosso horário foi tão rápido. Já. Mas, assim, eu quero frisar a importância da gente se conhecer, né? Do trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para todas as áreas da vida. Elane, ela tem um curso específico de comunicação não violenta, né? Ela falou da girafa, falou o significado. Muita gente falou depois comigo. Tá, que lindo o significado da girafa. Eu também tenho os meus cursos de desenvolvimento. Então, assim, é muito importante, gente, ter essa consciência para viver melhor, para ter uma vida mais tranquila, para criar uma conexão com o outro, para ser mais assertivo e conseguir os objetivos desejados, né? É isso aí. Isso aí. Parar de ser relógio, né? Exatamente. A gente precisa perceber o ambiente, perceber o outro e se reposicionar muitas vezes de acordo com esse... Porque o ambiente muda, né, Iona? As relações mudam, né? E a gente precisa estar antenado com isso para que a gente consiga realmente se posicionar de acordo com o que precisa ali. As relações são atualizadas. Aliás, isso é o significado de conflito na comunicação não violenta, né? Significa que o ambiente atualizou, em alguma coisa foi atualizada aqui e os acordos estabelecidos entre essas partes precisam ser revistos, né? O conflito não é uma coisa ruim, é uma sinalização para que a gente reveja esses acordos em função das atualizações que estão acontecendo. Né? Tanto em mim, quanto no outro, quanto no ambiente, seja no que tiver em torno da nossa relação. Quando começa o conflito, né, ela nem sempre quer dizer que é o fim, né? Quando a gente fala em relação íntima aí, nem sempre quer dizer que é o fim, né? Pelo contrário, conflitos são oportunidades belíssimas de se construir novas etapas nas relações, né? Sejam elas pessoais ou profissionais. Né? Quando a gente consegue enxergar, né, essa função do conflito e a gente tem o objetivo de se manter conectado com o outro, caraca, é um aprendizado sensacional, entendeu? E novas construções surgem daí. Então, não entendam o conflito como algo que precisa acabar e recomeçar, entendeu? Não é ou recomeçar de outro jeito, completamente diferente, precisa morrer. Não precisa ser assim, né? Já trabalhei com várias situações de conflito em que a gente consegue um entendimento, cara, que é uma coisa linda, sabe? Dentro de um conflito que parecia insolúvel, assim. Muito legal, muito bom. Muito Porque bom. quando as partes se ouvem,
e realmente conseguem compreender uma a outra, o caminho está aberto, entendeu? Uhum. É muito Muito legal. bom. Obrigada, Cláudia está dizendo aí que a gente arrasou. Esse seu fechamento em relação ao conflito foi muito bom, muito importante, tá? Porque tem pessoas que chegam para mim achando que o conflito é o fim, não é? Eu falo, senta, conversa, né? Para ver até o que ele está pensando. Porque se não existir essa conversa, esse diálogo, aí sim vai para o fim, né? Que se distanciam, né? Se não tiver a disposição de lidar com o elefante na sala, né? Com a questão, aí a ruptura é bem provável, né? Porque não tem conversa, não tem entendimento, vai cada um pro seu lado. E às vezes é isso, né? Não sei. Porque se não tiver a disposição de se conectar, às vezes vai acontecer mesmo, mas não necessariamente. E esses são os menores casos. Na maioria das vezes as pessoas querem se reconectar, sabe? E aí é uma questão de se ouvir e de se compreender, de entender as necessidades de cada lado e restabelecer os acordos. Isso é uma coisa sensacional. Ótimo. Eu quero lhe agradecer, tá? Por mais uma vez ter aceitado o meu convite. Eu Vir agradeço. aqui falar com a gente. O meu público, ele adora você, tá? Eles adoram. Teve muitos que não entraram, mas ficaram ali. Talvez eu chegue mais tarde, mas eu queria tanto ver, gostei tanto dela. Então, assim, mais uma vez, eu quero lhe agradecer por estar aqui com a gente. Quero agradecer todos vocês que estão aí presentes, que tiraram aí essa 1 hora para conversar com a gente. E o nosso, né, a nossa orientação é que realmente procure o autoconhecimento. Não ache que é o fim, né? O fato de existir um conflito em qualquer área da vida de vocês. É importante se conhecer, é importante entender para que realmente sejam mais felizes, né, Elaine? Que é o que a gente busca, né? E mulheres, vocês podem falar, tá? Falem de vocês mesmas, falem do que está vivo em vocês, sejam autênticas e vivam o que vocês são, né? Cada dia mais. Ótimo. Obrigada. E não vai ficar gravada a live? Vai, eu vou gravar. Show. Um beijo. Beijo para todos gente. vocês. Obrigada. Beijo, Ana. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada.